Bom dia, a paz do Senhor, ou boa tarde, ou boa noite, conforme você for me ver nos horários do vídeo, né? Meu nome é Pastora Vânia, vamos começar o curso Permanecendo Firmes através da Tempestade. Hoje é a nossa primeira aula e vai ficar gravada aqui no YouTube. E nossas próximas aulas, pela graça de Deus, vai ser pelo Google Meet. Eu e o pastor João vamos estar dando essas aulas para você. Eu aqui na Espanha e ele no Brasil. Então a gente vai poder intercalar um horário de manhã, um horário à noite, e assim todos que não puderem fazer de manhã vão fazer à noite e vice-versa. Amém? Essas aulas vão ser 2 vezes por semana e esperamos que você realmente possa ser muito edificado, muito edificada com a aula, pois vamos estar passando todas as experiências nossas de 40 anos de vida cristã e quase 40 anos também de ministério, porque desde que nós nos convertemos, nós abraçamos o ministério. Então a gente leva a vida das pessoas a Cristo, a gente discipula pessoas, a gente já dá curso há quase 20 anos. Então a gente tem essa bagagem que o Senhor nos concedeu. E tempestades não faltaram. Como diz a palavra, a chuva cai sobre os justos e os injustos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero estar te agradecendo por mais essa oportunidade linda e abençoada de ter esse recurso audiovisual, onde eu vou poder transmitir tudo que o Senhor tem no seu coração para as pessoas que vão assistir. Eu sei que vai ser uma grande bênção para todos, como foi uma bênção eu estudar essa matéria e colocar cada detalhe, cada parte dela no conteúdo que vamos estudar. Obrigada pela sabedoria de montar a apostila e obrigada por todos que o Senhor trouxe esse curso e ainda vai trazer, porque eu creio que o Senhor vai trazer todos que precisam ouvir sobre este assunto, que são as chuvas e as tempestades da nossa vida. Obrigada, Jesus. Abençoa cada casa representada, cada irmão e irmã em Cristo que estiver vendo, e que a tua graça inunde a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos para a nossa primeira aula. O que é uma tempestade para nossas vidas? A gente vai ver a diferença entre chuva e tempestade, tanto na parte física como na parte emocional e espiritual. Bom, a chuva, na parte física, a chuva ela é necessária para todos nós, né? Porque ela tem a capacidade de trazer a água que abençoa a natureza, abençoa as nossas vidas, abençoa todo o planeta. Sem água nós não vivemos, né? Então a água é necessária em todos os aspectos. É claro que a água em demasia acaba prejudicando, né? Mas a água na quantidade correta, na quantidade certa, através das chuvas, ela vem e inunda os lugares e floresce, traz vida e sacia nossa sede e outras coisas mais. Então a chuva é muito necessária. E aí temos também aqui no Oriente a chuva temporã, que cai no tempo da semeadura, ela é necessária para que a semente germine. Sob a influência de fertilizantes, aguaceiros, brota o tenro broto. E caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e prepara para a foice. Então tem a chuva temporã e a chuva serôdia. Então a chuva temporã vem, que é temporã, já fala a palavra temporã, de temporadas, né? Aquela chuvinha que cai forte e que aí prepara, quando você coloca o grão, aí encharca a terra, aí prepara aquele grão para germinar. E depois vem a serôdia, que é aquela chuva mais constante, que vai caindo durante a temporada e que vai regando, e vai regando, e vai regando. Às vezes é uma chuva fininha, fraquinha, às vezes é um pouquinho mais forte. Essa chuva serôdia, que vai regando, né? E tanto uma contra a outra é uma bênção para a plantação. Agora isso a gente viu no termo físico da chuva.
Agora, na questão espiritual e emocional, a chuva na palavra de Deus vem como refrigério para a nossa alma. Então, ela vem e refrigera a nossa alma. Quando a gente toma uma chuva no físico, aí a gente está com aquele calor, com um calor muito grande, uma escassez muito grande de água onde a gente está. Aí vem aquela chuva gostosa e refrigera a nossa alma, nosso físico, a gente fica feliz e a gente fala, ai Deus, graças a Deus que está chovendo, né? E aí aquela chuva refresca, é uma bênção. Então, essa é a primeira chuva que a gente fala, né? A chuva temporã. Então, ela vem e refresca a alma. E na questão do espírito, a chuva, ela fará o seguinte, e fará descer a chuva temporã e serôdia. O Senhor emprega essas operações na natureza para representar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, a gente vê, falando das chuvas, tanto temporã como serôdia, em Zacarias, capítulo 10 inteiro, se você parar para analisar, né, o capítulo de Zacarias, ele fala sobre a chuva, sabe? Fala sobre a chuva como se fosse uma restauração. Começa com a chuva física, que é restaurando, né? E depois entra no emocional dos habitantes, depois no espiritual, Deus vai para o espiritual e fala que vai resgatar tudo isso, vai resgatar a vida das pessoas, porque eles foram destruídos. Lá em Zacarias fala da destruição, fala da assolação, fala o que aconteceu com o povo de Israel, que ia restaurar tudo, que estavam na Babilônia, e foi restaurando tudo, restaurando a vida deles, e restaurando todas as coisas. Então Deus faz essa restauração na questão primeiro física, emocional, espiritual. Deus vai restaurando todas as coisas e colocando tudo no lugar. Por quê? Porque se Deus não restaura o físico e o emocional, não tem como atingir o espiritual. Porque o físico é essa carcaça, né? Eu tô com esse casaquinho lindo, porque aqui tá muito frio, né? Aqui na Espanha. Eu não tô acostumada com frio. Venho de país quente, né? Brasil. E o Sudeste, onde eu tô, não é tão frio. É um frio assim, na praia lá de 15, 16 graus no máximo. E eu falo que Deus prepara a gente para todas as coisas. E Deus se preocupa com todos os detalhes, no físico, no emocional e no espiritual. Então, eu me preparando para vir para cá, minha filha pediu para vir, porque ela estava numa situação muito difícil com o marido internado, e ela não conseguia visitar, porque ela tem um bebê pequeno, de 1 ano. A minha neta estava estudando, e ela estava trabalhando à noite. Eu já estava me preparando para querer ver, já faziam 3 anos que eu não via ela, e eu queria vê-la. Então, meu marido se aposentou há pouquinho tempo, e aí tem muitas contas para pagar, então a gente estava esperando em 1 ano que vem, não agora. Então a gente ia começar a juntar dinheiro, ia se organizar, se preparar, ver como a gente podia financiar as passagens e tudo mais, né? Mas aí teve a emergência e aí eu vim. Eu já estava com muita vontade de vir. Quem me conhece sabe o jeito que eu sou. A próxima matéria vai ser Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. Eu sou uma pessoa muito sanguínea e eu comecei a querer vir desde julho. Eu comecei a falar nessa história de vir para a Espanha. As amizades mais próximas escutavam, né? Eu vou para a Espanha, minha filha está lá, eu vou para a Espanha. Eu vou. Eu comecei a declarar. Porque eu sei que quando a gente declara algo, no mundo espiritual começa a se movimentar. E aí a fé começa a ativar dentro do coração emocional da gente. E vai ativando a fé, vai ativando a fé, vai ativando a fé. E aí, conforme fui ativando a fé em mim, eu fui declarando. E aí eu falei assim, como é que eu vou fazer para ir? Eu quero ir em dezembro, aí eu queria ir em outubro, fiz despedida com as amigas, aí não deu. Aí eu falei,
ele tá com muita conta, fiquei pensando, aí meu marido falava assim, mas eu quero ir com você, eu não quero sem você, eu quero que você vá comigo, eu quero ir junto com você, mas eu não posso ir agora, eu tenho que pagar um monte de conta. Aí eu, e agora, né? E eu lutando, querendo ir, como é que eu faço? Ele quer ir junto também, o que que eu faço? Como é que a gente faz? Eu lutando, né, em oração e orando a Deus, que é meu pai. Aí eu falei assim, bom, vamos em dezembro. Aí ele, não, tá muito em cima. E aí começou a aparecer uns problemas de saúde dele, né? Ele teve que fazer uma prótese aqui nos dentes, né? Porque ele teve que fazer uma ponte, porque ele perdeu 4 dentes, né? Então ele precisava da ponte. Eu também fiz um tratamento de dente, graças a Deus. Eu tô fazendo ainda e vou colocar. É a idade, né? Colocar um dente que falta. Restaurei os dentes que estavam ruins. E ele também tá no mesmo processo, porque finalmente a gente tem o dinheiro, né? Da aposentadoria, então a gente vai começando a organizar a vida. Nós vivemos pela fé durante 10 anos e essas chuvas, conforme Oséias falou, em Oséias, essas chuvas começaram. Então, as chuvas para a nossa vida foi a questão financeira. Então, Deus mandava chuvas financeiras para a gente, né? Ia mandando, mandando. Aí depois dava ideias para mim como eu ganhar dinheiro. E como eu sou uma pessoa muito comunicativa, fui para a área de vendas. E aí fui indo. E o meu marido, como é uma pessoa muito centrada, ele gosta de dar aulas. Ele começou a dar aula de inglês, espanhol, que ele sabe bastante, ele é fluente. E também aulas de mentoria cristã, aulas de capelania, tudo online depois da pandemia. E aí a gente foi indo, né? Se sustentando, esperando no Senhor as chuvas que caíam. Caíam às vezes chuvas temporãs, fortes, então Deus supria assim, uma necessidade muito forte, grande, né? Nesses 10 anos que ele trabalhou com o Fábio, então foi a chuva temporã. Né, que eu falei, Deus, a gente tá cheio de dívida, a gente precisa pagar um monte de conta e não dá para ter a chuva seródia, que é a chuva mais fininha, que é a chuva pouca, mais fraquinha, que só vai molhando a terra, mas não vai suprindo rápido, né? E aí Deus mandou através do irmão Fábio. Então são chuvas. Aí ele trabalhou com o irmão Fábio por 7 meses e aí ganhou um salário e supriu as necessidades, pagamos contas e foi uma chuva incrível, foi muito bom. E depois parou, e aí continuou a chuva seródia, que é a chuva mais fininha, que vem aos pouquinhos, que vai vindo, né? Então, por 10 anos foi essa luta, trabalhando dessa forma e servindo ao Senhor toda semana no hospital, levando Jesus Cristo, levando o amor de Cristo, levando a salvação de Jesus para os pacientes. Depois da pandemia, a gente começou a parar os hospitais, a gente trabalhava na Beneficência Portuguesa, ele é capelão de lá, no APAS também ele é capelão de lá, e no Guilherme Álvaro e no Frei Galvão, 4 hospitais. Trabalhávamos também no Lar de Idosas, né? E aí eram 2, eu acho, e aí fomos parando depois da pandemia. Pro LAN também, no Lar de Amparo ao Menor em São Vicente, e aí fomos parando na pandemia, os cursos presenciais terminaram e aí vieram os online. E para nós é melhor porque o online ele tem a capacidade de alcançar muitas pessoas, mais pessoas em vários lugares. Então, claro, não pega aquela coisa do presencial, que você tem o professor à sua disposição, você pode falar com o professor, você abraça o professor, você fala, ai, que bom estar aqui contigo, é gostoso o presencial. Mas o online, ele tem dado para nós essa bagagem de poder alcançar mais pessoas como você e poder falar tudo que Deus colocou no nosso coração. Então, essas chuvas que vêm, que Oséias fala no capítulo 10, né, que eu falei? Isso, Oséias capítulo 6, desculpa, e Zacarias capítulo 10 inteiro, é Zacarias capítulo 10 inteiro, Oséias capítulo 6, versículo 1,
a 3, Joel capítulo 2, 23 até o 32. Então eles falam sobre as chuvas sobre a nação de Israel. E Deus, ele começa agindo na parte física. Então Deus foi suprindo as nossas necessidades, foi dando tudo que nós precisávamos e nunca faltou nada, né? Nunca faltou um prato de comida na mesa, nunca faltou uma roupa para vestir. A Dirce chegou com esse casaco para mim. A Dirce trabalhou conosco na capelania desde 2010 até 2024, né? E ela trabalhou muito intensa, né? Toda semana, ela só não ia quando tinha algum médico, alguma coisa que impossibilitava dela ir, mas ela ia, ela era muito presente. Nós tínhamos uma equipe muito boa, de pessoas muito presentes, que não faltavam, que não falhavam, que estavam com a gente. E para nós esse foi um apoio tremendo durante esses anos de capelania, 16 anos ministrando. Então, como eu falei, após a pandemia, os hospitais fecharam as portas e nós tínhamos um grupo eu pedi para a Dirce reativar esse grupo de oração e toda semana nós nos encontrávamos na casa de uma irmã. Eram sempre mais mulheres, porque os homens são mais ocupados, né? Vou beber uma aguinha. Os homens são mais ocupados, trabalham. Então a gente procurava fazer à tarde, para não interferir nas denominações, cada uma de uma igreja. E na casa sempre de alguma irmã. E nós orávamos, e ajoelhávamos, e clamávamos, e buscávamos a Deus juntas. E quando teve a pandemia, que foi a chuva, né? A tempestade, pandemia não foi chuva, é uma tempestade fortíssima, né? Nós estávamos orando na minha casa. E quando eu orei, assim, Deus falou comigo forte, o Espírito Santo usou a minha boca. E eu falei assim, vamos orar para que a gente trabalhe enquanto é dia, porque a noite está chegando. E a noite chegou. Essa oração foi em fevereiro, em março fechou tudo. E aí começou a pandemia. E aí não podíamos fazer mais nada, ficamos isolados e esperamos em Deus, né? Como todo mundo esperou. E aí depois veio, eu estava em oração, e aí nós nos reunimos de novo em oração em maio, acho, em junho começamos a nos reunir de novo. E aí eu falei assim, vamos orar, disse, para que a gente vá para o hospital. Vânia, tu é doida, sei lá. Vamos orar, porque a gente precisa voltar. Nós estamos aqui protegidas e os pacientes que estão lá, que precisam de um consolo, que estão desesperados, não tem uma pessoa para falar com eles, nada. Que Deus os ama, que Deus está cuidando deles, que Deus salva, que Jesus Cristo salva. Não tem ninguém. E aí, nós oramos. Era eu, a Dirce, eu não lembro mais quem estava nessa reunião. E nós oramos. E aí Deus falou, estou levando você de volta. E meu marido, né, preocupadíssimo com tudo e não vou voltar para o hospital porque é expor as pessoas, expor a esse vírus terrível, maligno que está matando muita gente. Aí eu falei assim, olha, bem, a gente volta se Deus nos chamar. E Deus nos chamou, usou a pastora Paula, que trabalha no Hospital Beneficência Portuguesa, ela ligou para ele e falou, pastor João, eu preciso que você volte com a sua equipe, porque tem mais pessoas morrendo de câncer do que pessoas morrendo de Covid. Porque o câncer, ele mata por dentro. É que nem uma lepra, né? E o emocional também morre junto. E as pessoas estavam se deprimindo porque não tinha mais visitas, não tinha mais ninguém para ir lá, não tinha ninguém para visitar. E aí foram se deprimindo e iam morrendo mais rápido. E aí nós voltamos de máscara, e foi o Evangelho da Janela, que a gente chamou o nome, porque a gente pregava o Evangelho do lado de fora das janelas. Então a gente ia falando de Jesus Cristo em volta das janelas. Do lado de fora tinha uma tela de proteção, né, que eles colocaram, e a gente ficava falando de Jesus naquela tela,
e as pessoas choravam lá dentro dos quartos, as pessoas agradeciam. E teve um caso de uma irmã em Cristo que nós, não sei, não, acho que ela não era irmã ainda. Nós levamos ela a Cristo, eu acho, meu marido levou, e ela falou, não, ela era assim, desculpa. Ela falou que tinha orado a Deus para que Deus mandasse um anjo falar, porque ela estava tão debilitada e tão acabada, ela já tinha tido o diagnóstico de metástase, né? E metástase é para quem já está com câncer todo espalhado. E aí, meu marido foi, falou de Jesus, pregou o evangelho, falou que Deus estava com ela. E ela falou assim: Deus mandou o seu anjo. É o anjo que eu precisava, porque eu precisava de ânimo para continuar lutando, ter fé. E aí, ela orou, ela acreditou no poder de Deus, na graça de Deus. E para a glória de Deus, essa moça teve alta. E aí ela falou assim, ela orou a Deus, Deus, se eu tiver alta, se eu sair daqui, eu quero te servir como eles te servem. E ela fez o curso conosco e foi pregar o evangelho depois de, né, a pandemia ter passado. Então, Deus fez muitos milagres nessa chuva, nessa tempestade. Não era chuva, gente, era tempestade com raios e trovões fortíssimos, nuvens negras, um terror. Mas a gente estava lá. E até chuva física a gente enfrentou, porque como a gente ficava do lado de fora, então teve dias que a gente ia, não tava, porque Santos é assim, né? Eu falo que Santos, a Baixada Santista é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe que tempo que vai ser. Amanhece calor, depois muda o tempo, daqui a pouco tá chovendo, daqui a pouco tá frio, e vai mudando o tempo muito rápido. Era o que aconteceu. Então a gente planejou, porque a gente ia sempre toda terça-feira, planejamos, a equipe toda animada, nós fomos, quando já estava quase na hora, começou a ficar nuvens negras. Aí o pessoal, não, será que vai chover, pastor? Não, 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 vamos. E eles foram. E aí nós oramos e quando a gente estava quase terminando o trabalho em todas as janelas, começou a chuvinha. Daqui a pouco já estava raio. E graças a Deus a gente fez o trabalho. Então foi um trabalho muito lindo, o Evangelho das Janelas. A gente cantava louvores, porque lá na Benê fica um espaço entre os quartos de um lado e quartos daqui de outro. E fica tipo um jardim no meio, então dá acesso às janelas de um lado e de outro. E aí a gente cantava louvores, irmãos tocar violão, para chamar a atenção deles, e eles ouviam o louvor e choravam nas janelas e oravam com a gente. Foi momentos lindos que Deus fez ali. Eu falo assim que o termo capelania, Deus nos preparou esse termo por quê? Porque é uma palavra que não choca os hospitais, os lugares que você entra. Porque se você falar assim, eu quero fazer um trabalho de evangelização, as pessoas não vão deixar. Porque as pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus, vão pensar que a gente está querendo levar as pessoas para a igreja da gente. E eles falam assim, não, vocês vão fazer proselitismo, eu não quero, então evangelização aqui não. Então o termo capelania foi uma porta que Deus abriu, que pegou, né, que quem fazia capelania eram apenas os católicos e espíritas. E aí os crentes entraram com Jesus Cristo, né? Com a salvação de Cristo. E aí nós entramos nesse leque que Deus nos deu. E aí a gente foi e a gente começou a levar capelania. Então a primeira etapa da capelania não é apenas orar pelos pacientes ou levar uma palavra de consolo, mas é levar Jesus Cristo e a sua salvação para as vidas que perecem e que estão morrendo todos os dias nos hospitais. Todos os dias pessoas estão perecendo em casa de repouso. Todos os dias as pessoas precisam de socorro nos presídios. Então, capelania é a igreja entrando onde as pessoas estão enclausuradas, fechadas e não conseguem ir nas igrejas. Então,
é a igreja entrando nesses lugares. Então, é nós, como capelania, que a gente começou a entender esse termo e nós começamos a praticar esse termo e ver que cada lugar tinha suas regras, que nós não podíamos falar o crentez dentro do hospital, não podíamos falar o crentez em outros lugares, mas tínhamos que saber se portar em cada lugar. E por isso nós temos cursos desde 2010. A primeira Batista de São Vicente, onde a gente é membro hoje. Nós não éramos na época. Mas Deus nos deu graça através do pastor Gilberto, da pastora Neuza, porque a mãe dele era, né? Ela amava a capelania, ela fazia a capelania, a irmã Neuza fazia a capelania no presídio. Então, tempestades vão vir, chuvas vão vir, assim, chuvas tremendas, difíceis de se lidar. E ela vai atacar primeiro o físico, depois o nosso emocional e depois vai para o espiritual. Então a chuva ela age assim, e Deus vai sempre agindo da mesma forma. Então a chuva cai no nosso físico, a gente sente a chuva que dá um alívio no emocional, dá uma alegria, ai, precisava tanto dessa chuva, ou ao contrário, ai, não aguento mais essa chuva, ai, não dá mais, ai, Deus, muita chuva. Então vai atingir o nosso físico e depois nosso emocional e consequentemente o espiritual. Então, fazer esse trabalho no hospital para nós, há 16 anos que completou esse ano, para a glória de Deus, foi algo do Senhor que Deus concedeu. Mas que o ano passado pesou muito, e o ano passado vi uma grande tempestade sobre a minha casa, sobre a minha família, porque família é algo assim que envolve você, é sua família, é sua casa, e não tem como não abalar você, não tem como não mexer com você. Mesmo que os filhos já estejam casados, com as suas casas, com as suas famílias, não tem como algo assim tão profundo que é a família não atingir você. Só quem tem família sabe. Então, veio assim uma tempestade enorme, mas veio assim, ela começou com trovões, eu vi no mundo espiritual. Porque assim, Deus vai te preparando para as tempestades. Ele não te manda algo que você não possa suportar conforme a palavra. Deus não dá nada que não podemos suportar. A palavra é clara nesse ponto. Deus não dá nada que não podemos suportar. O Senhor cuida dos seus. Nós somos filhos, não somos bastardos. Nós não somos qualquer coisa, somos filhos do Rei, do Deus Altíssimo. E Ele é onisciente. Ele sabe tudo, sabe o futuro. Ele me preparou para essa tempestade. Então eu tive problemas seríssimos, né? Anteriormente, Deus me preparando. E Deus me preparou também para a questão espiritual dessa tempestade. Porque a tempestade, ela não é só física, né? Que atinge o físico com a chuva, com os raios, tudo. Tem a questão espiritual. Porque nós vivemos no mundo físico e espiritual. Aos dois mundos. O mundo físico, claro, todo mundo vê, mas o espiritual a gente não vê. E algumas pessoas conseguem ver o espiritual, né? Pessoas que se aprofundaram no espiritual, que a gente fala, tanto no lado ruim como no lado bom. Então, quando a pessoa se aprofunda no lado ruim, que a gente fala, que começa a procurar coisas em religiões, que vão se aprofundando no lugar ruim, no lugar de trevas que nós falamos, as trevas vão se manifestar para essa pessoa. As trevas vão abrir os olhos espirituais dessa pessoa que Deus fechou. Deus, para nos poupar do mundo espiritual, que é um mundo que se nós todos víssemos, nós íamos enlouquecer com ele, né? Porque é algo que a gente não consegue, que nos dá espanto. Vocês lembram na passagem que Eliseu estava lá em cima do monte, já estava, sabe, não aguentando mais tanta coisa, tanta tribulação, tanto problema, tanta tempestade, tanta coisa. Ele já estava exausto. E ele estava lá no monte. E aí
teve a situação do rei que chamava ele para resolver umas coisas que ele não queria mais. Porque tudo que ele falava para o rei rebatia. Tudo que ele falava para o rei rebatia. E ele estava cansado dessa história. E aí foram chamar ele, e ele não foi, não obedeceu ao rei. E aí, deu, mas quem é que não vem? Aí mandou uma tropa para, tipo, matar ele, ou trazer ele na marra, para matar mesmo. Que rei, assim, não obedeceu, morre, né? E aí veio a tropa. E aí o que estava com ele, que eram os discípulos, viu a tropa, a tropa. Eu espero que seja Eliseu, porque às vezes eu troco o personagem. Eu confundo Elias com Eliseu, mas eu acho que é Eliseu. Porque Deus me deu agora essa palavra que eu não tinha colocado na apostila. E aí ele viu a tropa vindo. Aí ele só orava, Deus, cuida. E aí os blast caia morto. Aí daqui a pouco vinha outra tropa. Aí Deus falou assim, Deus, cuida. Puf. Aí o menino ficava apavorado com as tropas. Aí ele falou assim, abre os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo no mundo espiritual. Porque ele via. Aí ele abriu. Quando ele abriu, ele viu carruagens de fogo, anjos lindos em volta de Eliseu para cuidar, para batalhar espiritualmente. Né? Até que o rei não aguentava mais, que as tropas morriam, foi lá o comandante, pelo amor de Deus, Eliseu, vem com a gente, se nós tiver morrer também, eu não quero morrer. Aí ele foi. Então, o mundo espiritual existe, né? E há forças malignas lutando contra a nossa vida, como anjos que ficam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Uma vez eu orei pelo meu marido, muitas vezes eu orava por ele, né, preocupada. E logo no começo do casamento, a gente teve muitas, pensa a gente num casal apaixonado por Jesus, que já servia a Jesus desde o seu namoro, que a gente já servia a Deus desde o namoro, indo fazer pequenos grupos em São Vicente. A gente fazia um pequeno grupo em São Vicente, a gente era namorado, eu tinha 19 anos e meu marido tinha 25. Imagina, liderando um pequeno grupo, essa idade. E vimos em São Vicente, na casa da irmã Neuza, e toda semana estávamos lá, toda semana eu saía do trabalho e também nós íamos. Nós morávamos em Santos. E estávamos ali, né? Ela morava perto do Carrefour, em São Vicente. E a gente descia na Presidente Wilson, ia andando até quase perto da avenida do Carrefour ali. E a gente ficava lá e tudo. E aí meu marido às vezes se deparava com situações de vizinhos dela, amigos dela endemoniados, ele enfrentava os demônios, não estava nem aí, porque ele sempre foi muito corajoso, muito valente em Deus. E a gente foi sempre assim, imagina um casal assim casar. O diabo não quis, né? Ele não queria e infernizou nosso namoro, infernizou o noivado, né? E se opunha, a gente lutava com as armas que Deus nos deu, que era oração, jejum e palavra, né? Então, são as armas. Então, durante todo esse curso, eu vou estar falando sobre as armas, como você se refugiar das tempestades, como você ver a chuva vindo sobre você e você identificar a chuva espiritual, a tempestade espiritual. E o porquê de cada coisa? Por que Deus permite a chuva espiritual? Por que Deus permite a tempestade na nossa vida? Tem que ter um porquê de tudo isso. Para quê? Por quê? Como se abrigar? Como identificar tudo isso? E como se preparar? Porque até na parte física, o ser humano se abriga, o ser humano se prepara, o ser humano vê as nuvens vindo, o vento vindo e se prepara e se abriga das tempestades. Então, nesse curso todo que a gente pretende estar dando para vocês e depois no final do curso um certificado de conclusão. Então, a gente vai ter um certificado de conclusão
que eu vou estar fornecendo para vocês, né? Quem quiser fazer questão de ter o certificado físico, vai ser físico. Quem quiser, não, pode ser só um certificado online, vai ser online. Para guardar dentro do tablet, que é melhor do que ficar com papel na mão. Mas o importante, mais importante que o certificado, é você entender que esse curso foi Deus que trouxe para você fazer. E se você está vendo esse vídeo, Deus fala com você, filho, filha, você precisa se preparar para as tempestades. Porque antes da volta de Cristo, elas vão ser piores, e piores, e piores, e piores. Tem muitos pastores, tipo, profetizando que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ficar bem, para não ficar pessimista, para não sei o que lá. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus pode ordenar bênçãos, Deus é Deus. Deus cuida dos seus, Deus ampara os seus. Eu tô aqui na Espanha, eu nunca pensei que estaria na Espanha. De uma maneira sobrenatural, eu vim. O Senhor providenciou os recursos, usou vários e vários e vários irmãos para abençoar. Pessoas que eu nem imaginava ofertaram para mim estar aqui. Porque eu não tinha recurso nenhum, gente. Se vocês me virassem de cabeça para baixo, não caía nada. Porque uma pessoa, um casal que há 10 anos não tinha salário e começou a ter salário em agosto, e para ter esse salário, um irmão emprestou para nós, porque para ele se aposentar, R$ 8.000, porque era 9.000 e acho que 300. Aí os irmãos abençoaram e faltava esse valor restante para ele se aposentar, porque era o teto que ele precisava ter, senão ele ia ganhar um salário mínimo. Porque o MEI dá garantia somente ao salário mínimo, e a gente não sabia disso. Por 3 anos e meio a gente pagou o MEI, que era o que a gente podia pagar, e aí quando foi a aposentadoria, o governo veio com essa. Então, se você quer o teto que vocês querem, se aposentar nesse teto que, né, que é o direito dele, vocês têm que recolher R$ 9.300. Isso foi dia 2 de julho que ele se aposentou. E aí tinha que recolher até o dia 31 de julho esse valor para poder aposentar. É um milagre. Milagre, Deus. A gente não tem recursos, a gente não ia pedir emprestado assim em banco para ficar 3 vezes a dívida, triplicar de 9 virar 27. Não, eu não tenho como fazer isso. E a gente orou e Deus mandou. Deus usou um irmão e Deus quer usar cada um de nós para sermos vasos de bênção. Então, se você quiser nos abençoar com esse curso, eu não vou estipular valor algum para esse curso, porque como eu vim para cá de uma maneira sobrenatural, irmãos, uma irmã linda foi lá em casa, que a gente levou a Cristo, ela levou R$ 20, que é que ela queria contribuir com a viagem. Ela é linda, eu amo ela, né? E ela foi lá, é o que eu posso dar. E teve irmãos que deram R$ 300. Teve minha mãe que deu R$ 1.000. Então, eu falei, Senhor, cada um dá o que pode. Cada um dá o que Deus coloca no coração. Cada um dá o que Deus fala para dar. Não é eu que vou estipular um valor de curso mensal, ou se você quiser dar semanal, ou se você quiser dar quinzenal, uma oferta de amor por esse curso. Se Deus falou com você e se você foi muito abençoado nesse início de curso, o Senhor que vai colocar no seu coração. E hoje a gente já teve muito recurso financeiro. Meu marido já ganhou muito bem na vida, porque ele já foi gerente internacional de empresa. Então, ele chegou em 2006 a ganhar um salário muito alto, muito alto. A gente morava muito bem. Pagávamos um aluguel tão alto, assim, tão bom, que a minha fiadora, na época, ela ganhava o salário do aluguel. Então, Deus deu muito para uma pessoa que era meu marido, que foi filho de motorista de ônibus Breda, e a mãe dele era lavadora de roupa. Lavava roupa para fora, criava animais, fazia faxina. E meu marido não tinha faculdade.
E meu marido deu aula para americanos no exterior, sem faculdade, falando inglês, e eles ficaram maravilhados com a sabedoria que Deus deu para ele. Ele falava assim: meu Deus, onde você aprendeu tanta coisa? Como é que você sabe tanta coisa? Como você sabe lidar com os negócios tão bem? Ele falava que era Deus, sempre falou: é Deus na minha vida. E é assim que Deus faz. Ele não quer os sábios segundo o mundo, mas ele quer pessoas humildes que dependam totalmente dele. E eu dependo dele, dependi dele para vir para cá. E estou aqui na dependência do Senhor para continuar aqui por 3 meses, porque minha filha está sem trabalhar, porque acabou perdendo o emprego, porque ficava tentando cuidar do marido e não conseguia. E meu genro também perdeu porque não era registrado, porque eles ainda não são naturalizados espanhóis, mesmo meu neto tendo nascido aqui. E eu acho que eles estão lutando e vão conseguir essa cidadania, né, europeia. Enfim, eu sei que eu vou passar um Natal maravilhoso e Deus vai suprir tudo que eles precisam, porque eles estão sem nada, porque os recursos vão acabando. Por mais que eles tenham ajuntado um dinheirinho, né, para emergência que a gente fala, tudo vai embora. E a chuva vem e supre, e as sementes germinam de novo, e as sementes produzem frutos. E a semente está com você. Essa semente para produzir frutos está nas suas mãos. Cada um de nós temos sementes que nós damos para que o outro possa plantar, para que o outro possa colher. Então a gente vai dando as sementes. Aí germina, aí vem aquela montanha de sementes, né? No caso da espiga de milho, né? Vem muita semente. Você come um pouco da espiga e o restante você separa é semente. E aí você pega aquele punhado de semente e compartilha com quem não tem. E aí o outro planta, e aí nasce, aí o outro vai, recebendo da mesma forma, a pessoa compartilha também, e assim por diante. Eu falo que se Deus quisesse fazer que nem Pedro, né? Vai lá pescar o peixe, pega a moeda na boca do peixe, e aí paga o que você tem que pagar, compra o que você tem que comprar. Porque ali era uma emergência, né? Mas Deus também quer usar aquele menino que vem com 2 pãezinhos e 3 pãezinhos e 2 peixinhos. Tá aqui, Senhor, é teu. E aí Jesus pega e multiplica. E aí você é abençoado e todos ao seu redor é abençoado. É assim que Deus quer, amém? E eu tô aqui com a medalhinha, fiz questão de colocar, do meu netinho, João Miguel, netinha Isabelle, que agora já tá com 18. E eu falei que o pequenininho vai ficar aqui no lugar da menininha aqui, que é a Isabelle, que já tá com 18, junto com ele. E eu tô, assim, porque eles estão no meu coração, netos é uma bênção, e na palavra fala isso. Que eles são a nossa coroa. Os filhos dos filhos são a coroa. Das pessoas que têm cabelos brancos, eu tô com meus cabelos brancos já, né? E o Senhor vai usar a sua vida para a glória de Deus. Vamos orar? Próxima aula, espero que seja, né? Eu comprei o chip, que a minha neta... outro problema que aconteceu, que foi o WhatsApp, né? Eu perdi o telefone vindo para cá, em Guarulhos. Eu pensei que tivesse colocado na bolsa, quando eu fui ver, não coloquei. E quando eu fui ver, o ônibus foi embora. Aí eu fui tentar com o Cometa resgatar o telefone, em vez de eles verem no ônibus que eu falei direitinho, onde que eu estava, o horário que eu saí, o horário que eu cheguei, eles foram filmar um ônibus errado de um outro horário, mais tarde, e não era o ônibus que eu falei. E o telefone foi embora. Não tem problema. Porque isso aqui é só metal, plástico, fios, né? Isso aqui para mim não é importante. Aí eu chego aqui, minha neta, vó, eu tenho, eu pode usar meu WhatsApp. Eu falei, tá bom, minha linda, vou usar o teu WhatsApp. E aí, usando o WhatsApp, quando eu fui ver, ela não tinha chip aqui dentro, tadinha. Ela perdeu o chip porque ela é de Portugal e ela tá na Espanha e ela acabou tirando, sei lá por quê, tirou e tá sem chip. O WhatsApp agora monitora tudo, né, gente? Tudo que você faz, tudo. Tome cuidado com isso.
E aí, eles viram que eu estava mandando muita mensagem, linha de transmissão, mensagem para grupo, fazendo grupo, tudo que ela não fazia. Que ela não mexia quase nada no WhatsApp, só falava com o grupo da escola dela. Eles me bloquearam a primeira vez. Falei, poxa, então vou parar um pouquinho a linha de transmissão, pensei, né? Aí mandei menos. Aí eu mandava só duas na semana, bloquearam de novo. Falei, então eu não vou mais mandar linha de transmissão, eu vou mandar individual a propaganda do curso. Aí eu fui mandando pessoas por pessoa, individualmente, e bloquearam total. Falando que era spam, sempre falando a desculpa, né? Spam. A gente sabe que eles querem ganhar dinheiro com isso, né? Com o WhatsApp. Aí eu orei, falei, Deus, devolve, porque não é meu isso aqui é da minha neta. Aí o WhatsApp liberou, mas para configurar de novo, tinha que mandar mensagem para o telefone. Só que o telefone não tem chip. E aí não deu para configurar, né? E agora eu vou ter que comprar outro chip. E aí eu perguntei, aqui né, as coisas não é barata não, gente. Vocês estão pensando que a Europa é baratinho tudo? Tira o cavalinho da chuva. Uma amiga muito querida queria vir para a Europa, morar com os filhos e os netos. Eu falei, filha, se o teu filho tiver um emprego, que ele é médico, e consiga um emprego no hospital, direitinho aqui na Europa, e o hospital pagar uma moradia, glória a Deus, é o ideal. Mas não venha com a cara e a coragem. Não venha porque você tem um salário, uma aposentadoria. Não venha. Porque quem vem com a cara e a coragem, que nem minha filha fez, animada, com os amigos que já estavam vindo para cá da igreja, vários casais vieram para Portugal, acabou sofrendo muito, 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 muito mesmo. E está sofrendo até hoje, porque imigrante aqui que não tem legalização, eles não dão valor nenhum. Né? Ao contrário, aproveitam, principalmente Portugal, exploram demais aqueles que não têm cidadania europeia. E na Espanha é um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, mas é da mesma forma. Os produtos básicos aqui são muito caros. Ovo é caro, não é que nem no Brasil. Fruta, nem pensar. Legumes, também não. Leite é caro. As coisas mais baratas são as coisas supérfluas, como chocolate, bolacha, essas coisas é mais em conta. Mas isso chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Então não é. O aluguel é caro. Um aluguel aqui é entre 500 a 900 euros de 2 quartos. É muito caro, muito caro. Então, o salário mínimo aqui é 1.400 euros, que nem no Brasil, que é 1.400 reais, aqui é 1.400 euros. Imagina, você pagar um aluguel de 800, 700 reais e ainda se manter o mês inteiro, né? Então, é lindo, o lugar é muito bonito, mas muito caro. Então, não é uma ilusão. E não tem como o Brasil, gente, não tem. Eu desci em Madrid, desci em Lisboa, fiquei chocada com Lisboa, né? O jeito que eles tratam as pessoas que chegam como se fossem gado. Trato que nem gado em Lisboa. Não trato como pessoas. Eles, tipo, o que você tá fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Quem é você? Olha que eu fui bem vestida. Me falaram para ir bem vestida. Eu fui. Graças a Deus eu trouxe a credencial da capelania. Deus mandou eu trazer. Falou que eu ia usar, como o Espírito Santo fala conosco. Eu trouxe, pus na bolsa. E na hora que eu falei que era capelã, que estava com a intenção de fazer capelania, ainda estou com a intenção de ir nos hospitais. Ah, tá. Cadê a credencial? Aí eu mostrei. Ah, pode passar. Passei. Porque eles não querem saber. E aí, chegando aqui na Espanha, a impressão é que eu estava em São Paulo, que é mesmo, né, é parecido com São Paulo. Claro, a diferença é que é tudo muito limpinho. Mas depois que eu peguei o trem para vir até Alicante, que a gente pega um trem, né, para vir, são 2 horas e meia de trem, a paisagem, gente, ressequida. Não é que nem no Brasil que você vê aquelas florestas, aquela grama verde, aquela coisa linda, aquelas flores, aquelas coisas, né?
bem ressequida a paisagem, bem ressequida. E também não tem muitos habitantes. Então eu vi assim, nossa, mas gente, muito lugar só com uma casinha ali e não tem plantação, não, porque onde você vai, você vê plantação no Brasil, né, no interior. Então é plantação para cá, é plantação disso para lá, é banana, é não sei o que lá, é plantação de tudo. Não, eles não têm plantação. Então, aquela monotonia da paisagem sem nada, eu adormeci, gente, sentada no trem, né? Coisa que não acontece com Vânia. Então é isso. Deus quer usar a tua vida para a glória dele. Essa aula já foi um pouquinho longa, 50 minutos, falei bastante de mim para até vocês me conhecerem mais, né? Sou mãe de 3 filhos, vó de 3 netos lindos, e meus filhos já estão todos adultos, né? A mais nova tem 32 e a mais velha que eu tô aqui, 37. Minha neta mais velha tem 18 e o mais novinho tem 1 aninho. E do meio aqui que eu mostrei a fotinha, o João Miguel tem 6. Então é para vocês me conhecerem, conhecer a nossa trajetória desde que a gente casou e do amor que a gente tem por Jesus, que é grande, e da obra dele também, que é grande. Aí eu fiz umas pulseirinhas, né? Na próxima aula eu vou mostrar, do Salmo 23, trouxe a matéria-prima, tá aqui, ó. Coloquei no saquinho. Eu quero evangelizar dessa forma, dando a pulseirinha do Salmo 23 e falando pedrinha por pedrinha cada versículo. Então, cada pedrinha é um versículo. E aí eu quero dar para a pessoa, né, colocar no pulso e evangelizá-la. É assim que eu quero fazer aqui na Espanha, como eu fiz no Brasil, no hospital, em vários lugares que eu ia. Então, é assim que eu quero ganhar pessoas para Cristo aqui. Orem por mim, porque a barreira linguística é um problema. Aqui as pessoas falam espanhol, mas também falam inglês, falam russo, tem muito russo aqui, muito inglês da Inglaterra, muito. Então, me ajudem. Vou precisar da graça de Deus para falar as línguas que Ele criou na Torre de Babel. Foi Deus que nos espalhou pela terra com as línguas, né? E depois nos deu a tradução no Pentecostes. Me ajudem, em nome de Jesus, em oração, para que eu evangelize as pessoas e chegue até o hospital, depois que eu tiver mais experiência. Eu quero chegar até o hospital para evangelizar também. Amém? Vamos fazer a oração final. Senhor Deus, eu quero agradecer por cada pessoa que assistiu esse vídeo, cada pessoa que veio, cada irmão e irmã em Cristo. Abençoa profundamente a sua vida, a sua casa, a sua família. E que em nome de Jesus sejam muito edificados com esse curso, que esse curso encha seus corações de fé, esperança e amor. E que eles sejam abençoadores, não somente da minha vida, mas da vida de todos ao seu redor. É que eu oro em nome de Jesus. Abençoa cada um. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.